a 7ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 14ª legislatura, do dia 20 de março de 2023. Cumprimentando os vereadores, cumprimento todos os presentes, os que estão nos assistindo pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Sobral. Solicitamos a leitura do livro de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos e todas. Vereadores presentes. Vereador Wagner Alves Fitz, vereador Edson Leal, vereador Sérgio Sampaio, vereador Adão Cleiton, vereador Eugênio Leite, vereador Fernando Lopes, vereador Jefferson Gama e vereador Paulo Rogério Lopes. Solicitamos a leitura de um texto bíblico pelo vereador Adão Cleiton. Leitura de Salmos 37, 1 a 3. Não te inflames contra os maus, não invejes os criminosos, pois murcharão tão depressa quanto o capim e secarão como a erva. Confia no Senhor e faze o bem, para habitar na terra e pastar em segurança. Obrigado, vereador. Solicitamos a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Documentos expedidos. Ofício número 15, 2023, do Executivo Municipal. Informamos a Vossa Excelência que o repasse do 10º referente a este mês de março de 2023 poderá ser realizado no dia 21 de março de 2023. Ofício número 16, do Executivo Municipal. Encaminhamos a Vossa Excelência a indicação número 9, 10, 11, 12, 13 e 14, apresentadas pelos vereadores na sessão ordinária do dia 14 de março de 2023. E ofício número 17, Assembleia Legislativa, estamos encaminhando a Vossa Senhoria cópia da moção número 1/2023, protocolada pelo vereador Sérgio Sampaio, subscrita e aprovada por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo. Passamos então para o grande expediente e chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Sérgio Sampaio. Boa tarde, senhor presidente, Wagner Alves, demais colegas vereadores. Quero aqui, de forma muito especial também, dar o meu boa tarde a toda a comunidade butiaense que nos acompanha através das redes sociais, Facebook, e também através da Rádio Sobral, pelo comando do Johnny Camargo. Quero cumprimentar também a nosso plenário, ao amigo Graxa, né, e todos aqui os servidores desse legislativo. Senhor presidente, eu vou ser breve nessa tribuna e apenas para aqui me manifestar que estou apresentando um requerimento de votos de pesar de Michele Martins Cunda, ocorrido 16 de março. Notícia muito triste, que com certeza a Michele foi uma colega que sempre trabalhou com muita dedicação e comprometimento na instituição SUSEP, uma trajetória que com certeza vai nos deixar muita saudade. Deixo aqui os meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos e que Deus conforte corações de todos. Também quero aqui deixar registrado que também estou apresentando ao Executivo Municipal para a criação de um programa 50+, 50+ para a terceira idade, em parceria com as empresas privadas, visando aí fomentar a cultura para aquele grupo de pessoas com mais de 50 anos. Logo, logo, o secretário, o colega vereador Edson Leal, estará lendo na íntegra essa indicação. Senhor presidente, sempre faço as minhas indicações aqui nessa tribuna, ao Executivo Municipal, demandas da nossa cidade, e que esse é um trabalho do vereador. Né? Respeito aqui, né, cada colega, cada um faz o seu trabalho da melhor maneira possível. Eu gosto de fazer as indicações. Mas eu quero aqui hoje, também de forma muito especial,
agradecer à Secretaria ali de Segurança, né, acabaram concluindo esse final de semana a faixa de pedestre entre o Clube Butiá e ali a pizzaria do Zeca. Né, ali eu tinha feito essa indicação já há algum tempo e agora foi concluída nesse final de semana. Agradeço ao Edilson, secretário, ao Valim e a todos que envolvidos nesse trabalho aí. Eu quero aqui, para finalizar, que, senhor presidente, eu vejo que as redes sociais ela é uma ferramenta para o bem ou para o mal. Tem que saber usar ela para não falar bobagem. E eu quero dizer isso aqui com muita liberdade. Eu vejo algumas coisas ali que eu não comento em Facebook, eu não comento porque eu não vou dar margem para entrar num comentário que às vezes não me diz respeito e até mesmo porque não me atinge. Eu acho que todos os vereadores aqui dessa casa, né, sem exceção de nenhum, todos estão trabalhando pelo bem de Butiá. E eu quero dizer aqui, ó, porque eu vi alguns comentários com a questão do Hospital de São Jerônimo, que está numa crise financeira e que está na iminência de, daqui a pouco, parar com os atendimentos lá. E aí, nessas postagens, eu vi que ali fala dos vereadores que não fazem, que não se unem, que não fazem nenhum movimento para que isso tenta reverter essa situação. E aí fala do prefeito. E eu quero aqui dizer com muita... eu acho que falta... por isso que eu digo, né, quando eu digo ferramenta do bem ou do mal, as pessoas também têm que ver o que está sendo feito por trás disso. Né? Eu não sou base de governo, mas a crítica, pela crítica, não se deve fazer. Né? A questão falando do prefeito, Daniel Almeida, né? É presidente da ASMURC. Ele solicitou lá o recurso para o Hospital São Jerônimo. Ele fez o papel dele. Tá? No dia 14, protocolou, entregou o documento para o governador do Estado. Tá? Para que viabilizasse recursos para o Hospital São Jerônimo. Então, é isso. Eu acho que nós temos que, antes de criticar, também, né, ver o que está sendo feito. Né? Não criticar vereadores, não criticar o prefeito. Eu acho que esse movimento, né, nos preocupa a todos nós da região carbonífera. Porque São Jerônimo atende Butiá, atende ali Minas do Leão, atende Arroio dos Ratos, e é um hospital referência. Então, deixo aqui esse registro, senhor presidente, e quero desejar um bom final, uma boa semana a todos, e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, vereador. Chamamos agora o vereador Hélio Ferreira, que declina. Chamamos, então, o vereador Adão Cleiton, pelo espaço de 10 minutos. Um, dois, três. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia no plenário, assessores, assessoras, a nossa comunidade que nos ouve a partir das ondas da Rádio Sobral e também das mídias da internet, das redes sociais. Hoje iniciamos a nossa fala, senhor presidente, sempre lembrando de algumas ações que esse vereador toma e do seu gabinete, a partir de algumas indicações que já foram objeto de fala aqui em momentos passados, mas é sempre bom relembrar, porque não adianta só enviar o documento, porque muitas vezes ele fica engavetado. Então, no momento que a gente fala e alerta a comunidade aqui, acredito que estes pedidos que são para a comunidade e são objeto dos anseios da comunidade sejam realizados a partir do Executivo. E nós levamos, então, a conhecimento do Executivo, através da Secretaria de Obras, algumas questões que já são costumeiras se falar aqui, dentre elas a questão da iluminação pública. São inúmeras as ruas de Butiá
às escuras. Lembramos a todos os cidadãos de Butiá que é obrigação da Prefeitura a troca dessas lâmpadas, a manutenção, pelo fato de simplesmente nós estarmos pagando mensalmente por elas. Então, não cabe aqui ter uma desculpa esfarrapada, dizer que não tem lâmpada e que não tem como fazer a manutenção das lâmpadas da iluminação pública de Butiá no momento que nós pagamos mensalmente por isso. E mesmo que não pagássemos, é obrigação do poder público de manter a comunidade com as luminárias. Não adianta colocar luminária bonita no centro e o resto da cidade às escuras. E nisso, então, nós fizemos, dentre as visitas que fizemos aos bairros, nós tivemos alguns pontos onde a comunidade nos solicitou em especial a atenção da Secretaria de Obras nessa questão das lâmpadas. E aí nós temos ali a Rua Tiradentes, onde a gente fez uma indicação, também na Pedro Ferraz Lopes, no bairro Charrua, também na Rua Imar Monteiro, próximo ao Campo do Brasil, também na Rua José Novak, antes do Silo, onde nós temos uma comunidade que trabalha, que vai à noite para casa e que simplesmente vai às escuras, e nós sabemos que a nossa comunidade está extremamente violenta, nós temos casos de violência na cidade, sim, e não vamos entrar no mérito agora, levantar questões dos últimos dias, dos fatos violentos que aconteceram em nossa cidade. Mas nós temos essa demanda da iluminação pública, que é uma forma de minimizar o problema. Nós não vamos acabar com a violência em Butiá só acendendo luzes. Nós temos que tomar outras atitudes também. Mas, aonde a gente consegue enxergar o inimigo, fica mais fácil de batalhar com ele. E muitas vezes as pessoas que vêm à noite do trabalho, senhoras e senhores que vêm da igreja, que estão se deslocando para o trabalho, até para a possibilidade de desviar ou simplesmente correr e fugir, para não serem abordados pelos meliantes nas estradas, nos pátios baldios e nos montantes de resíduos de lixo e também de galho seco, que às vezes eles se escondem aí em alguns terrenos baldios, na espreita, esperando que as pessoas passem justamente para poder atacá-las e muitas vezes até para tirar os objetos dessas pessoas, poder assaltar essas pessoas. Então nós pedimos encarecidamente que sejam feitas essas reposições dessas lâmpadas nessas ruas, e não só nessas ruas, que o nosso secretário, que o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, em si, todo o executivo possa fazer esse trabalho de observação das ruas que estão às escuras na nossa cidade e que possa se fazer este reparo, essa manutenção. E aí me dizem, mas nós não licitamos ainda, ou nós não conseguimos as lâmpadas adequadas porque tem o capacete amarelo. Troque, tire o capacete amarelo, ponha outro capacete, então, que comporte outro tipo de iluminação. Essa desculpa esfarrapada de não ter iluminação pública, simplesmente porque não licitaram, ou se licitar não veio, ou se licitar e veio errado, bom, aí já é problema de competência, de organização. Não é do cidadão que está às escuras e que tem a necessidade e que tem o direito à iluminação pública. Também pedimos, e agora nos próximos meses, abril e maio, vem a função das podas no nosso município. E nós sabemos que o correto, em muitas cidades se utilizam disso, tem uma taxa onde a pessoa paga e é feita a retirada dos galhos e podas. Mas aqui em Butiá nós temos o hábito, o costume, senhor presidente, de que a prefeitura faz esse carregamento. As pessoas fazem as podas, deixam próximos das suas residências, muitas vezes no passeio público, e a prefeitura, ao longo dos anos, e está aí o vereador Fernando, que foi prefeito, sabe dessa situação, a prefeitura tomava para si essa responsabilidade de tirar as podas. Nem isso estamos fazendo em Butiá. Então, nós temos uma poda, e é uma poda grande, lá na Aramita de Souza, no bairro Charrua, que por 8 vezes, um morador veio até o executivo, pediu encarecidamente que fizessem a retirada das podas, e não foi feito. Quando nós estivemos lá visitando o bairro, novamente o morador, até envergonhado, e ele não deveria ter vergonha disso, quem deveria ter vergonha é a prefeitura que não fez o seu trabalho. Mas ele disse, olha, eu não sei mais o que fazer, até desisti de ir na prefeitura, porque está lá as podas.
E aí nós fomos ver e realmente constatamos que estava lá. Então fizemos uma indicação e solicitamos encarecidamente que o Executivo possa fazer esse trabalho de recolhimento das podas. E que se faça um mutirão, já que abril e maio está chegando, que antecipa o inverno, que se faça uma limpeza geral, porque não é só na Charrua, tem vários outros bairros da cidade lotados de poda. Também nós pedimos a questão lá do interior. Isso é uma fala bastante importante, porque quando nós estivemos na reunião na comunidade do Francisquinho e também do Cerro do Roque, as pessoas falam que tem um atendimento médico uma vez por mês, e graças a Deus que os médicos estão indo, eles estão tendo este acompanhamento, porque muitas vezes aquela comunidade não pode vir até a sede da cidade para consultar. Só que eles têm um problema, senhor presidente, senhores vereadores. Eles têm um médico ou a médica que vai lá, faz o atendimento, prescreve alguns exames e eles não conseguem, muitos deles, virem até a sede para fazer esse exame no tempo devido. E aí aquela requisição perde o valor e eles têm que esperar o médico de novo, ou muitas vezes a médica ou o médico vai lá e pede os exames e eles não fizeram, muitos não têm transporte, nós não temos transporte público do interior para a cidade, e aí até alguns vieram, né, coitados, porque não tinham noção, não sabiam. Ah, mas de primeiro nós tínhamos o transporte das crianças, do ônibus, das escolas, que a gente pegava carona. Isso é proibido por lei, gente. Se pegavam carona, estavam fazendo errado. Se estavam dando carona, estavam fazendo errado. O transporte coletivo das crianças das escolas não pode transportar os moradores. Não é que a gente não queira, é por lei, é ilegal. Então tem que se colocar um outro transporte coletivo para essa comunidade poder vir até a sede. Ou uma sugestão e uma indicação desse gabinete, porque não adianta só levantar os problemas e não dar sugestões, formas práticas de tentar amenizar ou resolver o problema. Já que nós temos os médicos, os técnicos de enfermagem que vão até o interior para fazer os atendimentos, que naquele mesmo momento nós pudéssemos ter também a marcação das consultas, dos exames, e que viesse para a sede esta marcação já firmada pelos técnicos que foram acompanhando a médica ou o médico, e depois se oportunizasse numa data X já estipulado com o próprio paciente, para que pudesse trazer eles e eles não perdessem aquela consulta. Acredito que recursos financeiros nós temos para isso. Então o médico vai, faz a consulta, já se marca os exames, já fica determinada a data e se entra em contato aqui com a saúde, e no dia marcado, na própria associação de moradores, as pessoas vão até lá e o transporte da prefeitura podia trazer essas pessoas para que eles pudessem fazer os seus exames e não perderiam as suas consultas. Então, nesse sentido, a gente traz essa solicitação, essa indicação ao Executivo para que se possa fazer este trabalho, porque se fala muito em cuidar da saúde de Butiá, em fazer alguma coisa pela saúde de Butiá, mas acabamos esquecendo da nossa população rural. Muito se faz nas mídias. De fato, vejo muito pouco. E para encerrar, senhor presidente, eu queria deixar uma mensagem pelo Dia Mundial da Água. Que nós sejamos a mudança no mundo. Porque este ano, no dia 22 de março, nós temos o Dia Mundial da Água, e nós precisamos discutir formas de acelerar as mudanças, de solucionar a crise global da água, com atitudes, com o uso, com o costume de água, em casa, na escola, na nossa comunidade, enfim, em todos os aspectos da nossa vida, como nas ações de como tratar a nossa água. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, uma boa semana, e que tenhamos muita paz e bem. Obrigado, vereador. Eu também fiz uma anotação aqui da questão de uma alternativa aí, quanto aos exames dos moradores aí do interior. Também vou dar uma reforçada, ver se a gente encontra uma alternativa. Chamamos então para o espaço de 10 minutos o vereador Jefferson Gama. Boa tarde, senhor presidente Wagner Fitz, colegas vereadores, as pessoas que nos prestigiam e que nos ouvem através da Rádio Sobral, do Facebook, Johnny Camargo, o nosso amigo
suplente deputado federal Cláudio Patasso, ao Graxa, Maiara, a todos os colaboradores da casa. Senhor presidente, eu vou ser bem sucinto hoje. Minha fala vai ser curta. Eu gostaria mais era de uma prestação de contas. Como todos sabem, estive em uma viagem a Brasília na última semana, onde tivemos a oportunidade de visitar alguns ministérios, algumas reuniões, participamos de diversas atividades em Brasília. Fomos muito bem recebidos e confesso que percebi um clima bem diferente em Brasília esse ano, sabe? Eu vi mais harmonia, mais tranquilidade, um respeito maior aos contrários, inclusive até numa reunião fomos orientados pela equipe do governo que poderíamos ter acesso a qualquer ministério e, se não fôssemos recebidos pelo ministro, os assessores nos receberiam e poderíamos levar as nossas demandas, nossas necessidades do nosso município para que, no mínimo, fosse protocolada. Eu fiquei muito satisfeito de esse ano eu poder estar e poder entrar no Palácio do Planalto, onde nos últimos 2 anos que estivemos em Brasília, nós não podíamos chegar nem no portão, nem para tirar uma foto do outro lado da rua, a gente não podia chegar. Principalmente se tivesse com algum emblema de outro partido que não fosse do governo. Então nós já percebemos essa mudança, e não só para nós também, outros companheiros, porque eu digo companheiros que nós estamos sempre na mesma luta, independente de partido. Eu acho que o político ele tem que estar trabalhando pelo povo, e ele não pode ser bloqueado por não fazer parte de um governo. Partidos adversos ao governo também tinham acesso e poderiam entrar, poderiam participar das atividades. Eu achei muito importante o respeito, a democracia e as diferenças políticas que não interferem em nada no trabalho do vereador ou do político. Eu gostaria também de trazer algumas novidades da nossa viagem. Eu fui juntamente com um companheiro de partido e participamos de várias agendas juntos, e algumas apenas eu participei, outras apenas ele participou. Estive no gabinete da deputada Maria do Rosário, onde tínhamos uma expectativa de que podíamos estar sendo contemplados com uma emenda parlamentar. Sempre quando a gente tem uma parceria com deputado ou com senador e é vereador, quem ganha é o município. A partir do momento que a gente tem uma parceria, o deputado sempre acolhe aquela cidade pela articulação política do vereador junto com a comunidade. E muito importante ressaltar que a deputada Maria do Rosário tem um grande carinho por Butiá. E na oportunidade que eu fui ao seu gabinete, ela estava em outra agenda e não pôde me atender, mas deixou ao seu assessor, está aqui, ó, em minhas mãos, um recurso
troquei os papéis aqui. Esse aqui. Ao cumprimentá-lo, venho informar que o município de Butiá foi contemplado com a emenda de minha autoria na lei orçamentária do ano de 2023 da União, sendo o valor de R$150 mil, tendo sido articulada pelo vereador Jefferson Freitas da Gama, PT, Butiá. Atenciosamente, Maria do Rosário. Às vezes a gente é criticado um pouco por alguns pelas diárias. E eu acredito que quando uma diária é feita e ela traz bons frutos, que tem retorno para a cidade, essa diária não é gasta. Essa diária é um investimento no trabalho do vereador para que ele consiga trazer recursos para a cidade. E não ficando só por essa, tem mais uma aqui, ó. Está aqui em minhas mãos. Senador Paulo Paim. Essa eu recebi uma confirmação. Como todos nós sabemos, o senador Paulo Paim, ele manda sempre emendas para a base. Nós sempre fizemos o pedidos em grupo da base do PT, a gente faz o pedido, coloca o nome de todos os vereadores do PT e pede para que ele contemple Butiá com emendas. E na ocasião aqui tivemos a oportunidade, eu e o companheiro Edson Leal, também o Wagner e o Hélio também receberá o ofício, de mais uma emenda de R$150 mil. Essa numa articulação política com todos os vereadores do Partido dos Trabalhadores. E recebemos a confirmação lá em Brasília dessa emenda. Então, a importância de estarmos presentes, estarmos em contato com senadores, deputados, com os ministros, com os assessores dos ministros, é que quando tem um recurso disponível para que eles possam enviar para algum município, eles lembrem do Butiá, eles lembrem do vereador que esteve lá pedindo, o vereador que levou o ofício mostrando o que o município precisa, o que é importante para o município. Então, eu queria fazer esse registro, porque eu acho que temos que prestar conta à nossa comunidade das viagens que fizemos, para que não aconteça como o vereador, companheiro Sérgio, estava falando, muitas vezes vão para o Facebook e falam coisas por não saberem, às vezes, e acabam denegrindo a imagem de um vereador que está lá trabalhando, que está lá pela luta dos butiaenses. Eu queria agradecer a oportunidade de hoje, deixar um grande abraço a toda a nossa comunidade e uma ótima semana a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador. Chamamos para fazer o uso da palavra o vereador Wagner Fitz, que declina. Chamamos o vereador Paulo Rogério Rato, que declina. Chamamos o vereador Eugênio Leite, que declina. E chamamos o vereador Fernando Lopes, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas do plenário, pessoas que nos honram com as suas presenças, nominando aqui meu amigo Graxa, figura assídua às nossas sessões, também meu amigo Patasso, suplente deputado, que tem também marcado sua presença, e Diogo Camargo, né, fazendo com que a nossa voz, aí, através da Rádio Sobral, vá mais longe, entre nos lares
e passe fronteiras do município aí, assistindo o que nós estamos fazendo aqui nesta casa. Cumprimento também todos os servidores que se fazem presentes na assistência. Eu inicio falando, senhor presidente, dando primeiro uma ênfase no que aqui citou o vereador Adão. Está difícil a gente andar na rua e nos bairros, né, vereador? A gente tem sido cobrado uma barbaridade. E eu aqui tenho feito as solicitações, as indicações, tanto escrita como verbal, aqui pela tribuna, porque a gente é cobrado, Patasso. Onde a gente vai, a gente é vereador e a gente tem esse compromisso de falar em nome da comunidade, ouvir as reivindicações. Daqui nós estamos falando há tempo com referência à situação das ruas de Butiá. A situação dos asfaltos de Butiá se deteriorando. A situação das redes de esgoto pluvial, com inúmeras tampas de boca de lobo quebrada há muito tempo. Incontáveis a quantidade. E a gente fala e não acontece. Não sei o que está acontecendo, minha gente. Olha, eu não estou aqui, eu não sou primário aqui nessa tribuna. Eu já venho de 4 legislaturas de vereador, uma de prefeito e estou vereador de novo. Já passei por outras administrações do município. Eu digo para vocês que está, meu caro colega, a gente tem que dizer aqui, não podemos tapar sol com a peneira, independente de quem está lá no executivo. Que a cidade está virando um caos. E logo nós temos aí na frente o inverno, já entrei com a indicação, cidade limpa, inverno seguro, façam o que está ali, que nós vamos ter um inverno realmente seguro. E iluminação pública. O cidadão tem razão de cobrar, e tem cobrado, eles cobram, a gente cobra, e isso aí com frequência. Inúmeros pontos de luz estão apagados. E o morador se resigna, por quê? Porque ele paga. Hoje não é como antes, que a iluminação pública era uma oferta do município. O município não cobrava taxa de iluminação pública. Hoje não tem nem como o contribuinte dizer, eu não vou pagar porque não tenho a iluminação. Não tem como, porque vem descontado na sua conta de luz. Eu penso até que toda taxa que se cobra, vamos falar em direito tributário um pouco, meu caro doutor e colega vereador Adão, toda taxa que se cobra tem uma contrapartida. O município cobra uma taxa para alcançar um serviço. Cobra uma taxa de iluminação pública para alcançar um serviço que é a iluminação. E na medida que não oferece a iluminação para o cidadão que está lá nas escuras, está havendo um descumprimento de lei, está havendo uma cobrança ilegal e indevida. Isto é lei, minha gente. É que o cidadão, ele não chega aí a esse extremo, até não tem como contratar um advogado para fazer isso, mas se fosse, tivesse recurso, contratasse um advogado, ele responsabilizaria a administração pública, porque está cobrando. E o Código Tributário Nacional é bem claro, toda taxa corresponde a uma prestação de serviço. E aonde está a prestação de serviço? E quem mais apanha, minha gente? Somos nós aqui, vereador. Nós temos apanhado na rua. Eu no cemitério tenho evitado de acompanhar cortejo fúnebre. Me limito das vezes de ir do velório, porque chega lá, a gente está parado, e começa aquele cemitério, uma imundícia, numa sujeirama, esse jeito de sepultar uma pessoa na beira do mato ali, no meio do mato. Aí começou a fala. Que vergonha, olha aí, não tem vereador, porque eu estou lá atrás. Eu estou ali atrás. É um constrangimento, que não se constrange. Porque a gente é vereador e de mão amarrada não pode fazer nada, porque eu já falei muitas vezes sobre cemitério, desde que eu entrei aqui, que o cemitério vai terminar e não tem um projeto para levantar ele para cima. A gente não é ouvido. Isso é verdade. A gente leva xingadas na rua de forma indireta. Eu estou ali,
Não tem, certa pessoa não viu que eu era vereador, eu estava logo ali. E outros pensam, isso aqui, ninguém é responsável por nada. Então, minha gente, taxa, quando o município se apropria do dinheiro do cidadão através de uma cobrança que é possível, que é legal, que é a taxa, ele tem que alcançar o serviço. Se não alcança o serviço correspondente à taxa que cobra, é uma cobrança indevida, ilegal. Vou falar um pouco da rua 15 de novembro, do ladinho da piscina. Ali é uma lixama danada. Parece que é muito difícil, no diálogo, já se falou tanto aqui, que o cidadão tem que ter um respeito, não jogar um lixo na calçada. Para que a gente pudesse coibir esse tipo de atitude, meu caro presidente, e o senhor teve sua inserção nisso, o Clube Butiá cedeu espaço para que se pusesse uma câmera estrategicamente apontada para 15 de novembro, para aquele chão, para que se pudesse flagrar os infratores. Um dia desse, estava lá descarregando, plena temporada de vecino, um bicho morto de carroça. E uma das minhas funcionárias ligou para cá e avisou. Olha as câmeras. Não se faz nada, meu caro presidente. Se não fizer, se nós não aplicar a legislação que está aí, o código de postura está aqui, eu estou com ele na mão. Se nós não aplicar, isso é a arma, o instrumento que a administração pública tem, é a lei. Está aqui a lei, o código de postura do município de Butiá, que impõe taxas, multas, para quem faz isso, inclusive pode configurar crime ambiental. Né, doutor? Crime ambiental. Uma parte, vereador. Sim. Não, gostaria também de contribuir na situação levantada aqui sobre a câmera, né, que a gente colocou lá. Sim. A gente fez uma parceria, então até vou conversar com a Secretaria de Segurança ali para ver como é que está a situação dessa câmera depois da colocação do senhor vereador. E também aproveito aqui para parabenizar ali o Sindicato da Madeira, porque fez um movimento grande ali agora para fazer mais uma limpeza, fez um mutirão ali. Já deixo também meus parabéns para eles. Tu vê, meus parabéns também ao sindicato, mas ao mesmo tempo digo, é paliativo. Se nós não aplicar a lei, é um paliativo. Nós vamos fazer essas ações comunitárias, com conversão até desse parlamento, não vai resolver se nós não impor sanção ao cidadão infrator que de forma costumeira põe seu lixo ali, de forma desrespeitosa, conhecendo que ao lado tem uma área de lazer, que ali tem pessoas idosas, crianças que estão ali, não vai resolver. Vamos fazer uma filmagem bonita, o cidadão ali se empenhando, um gesto bonito. Amanhã está tudo de novo. E falta mais uma coisa, meu caro vereador, que é o município fazer um projeto. Eu até, algum recurso para isso, fiz uma indicação aqui, mas não aconteceu. Vamos botar iluminação pública naquele trecho que não tem iluminação pública, nem poste para botar iluminação pública num trecho de cerca de 100 e poucos metros, 200 metros. Faça ação desses infratores, porque até isso ajuda, porque não tem uma clareza, uma iluminação pública naquele local. Né? Então, só encerrando, presidente, eu na próxima sessão, eu quero fazer uma outra fala que eu acho importante. Do lado da sede campestre do Clube Butiá, eu já falei aqui uma vez, já fiz indicação, não resolveu. Nós temos um brejo, um lugar de proliferação de insetos, tudo que é coisa ruim, inclusive de marginais, que estão ali morando, roubando, furtando. Inclusive a sede do Clube Butiá tem sido vítima de furtos com frequência, inclusive com arrombamento de quem mora ali naquele local, no meio do mato, de difícil acesso naquele local. Que a prefeitura chame o dono da área, faça limpar, ou faça por conta da própria administração e cobre desse cidadão o seu desrespeito com a comunidade de ter um terreno no centro da cidade e não limpar. Mas eu vou voltar segunda-feira a falar sobre esse assunto, presidente. Vou voltar segunda de novo. Obrigado, vereador. Chamamos agora o vereador Edson Leal pelo espaço de 10 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Boa tarde aos trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. Boa tarde ao amigo Patasso aí, o Graxa, o Johnny, Cris, todo mundo que está aqui nos ajudando, colaborando, acompanhando nosso trabalho. Vou retomar um pouco aqui e boa tarde especial para a nossa comunidade também, sempre uma alegria poder estar em contato com vocês. Estava ouvindo aqui também a questão dos colegas falando sobre as redes, sobre transparência, que é essencial para o nosso trabalho. A gente sempre faz anualmente aí um processo de transparência do mandato e eu acho que devemos mesmo ter essa conduta, porque a comunidade precisa acompanhar de perto as ações, os projetos, a atuação parlamentar de cada parlamentar aqui, pois afinal deve ser a partir da avaliação do trabalho de cada parlamentar que a comunidade vai escolhendo os pares dessa casa. Quem traz resultados benéficos para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para as pessoas, deve ser olhado com carinho. Então, a transparência é um processo importante e dialético, importante para o parlamentar, mais importante ainda para a comunidade se basear nos critérios corretos de escolha, né? Esses dias eu e meu amigo Patasso conversávamos sobre isso. Então, para dar sequência aqui, para falar um pouquinho sobre as agendas em Brasília, que o vereador Jefferson Gama já antecipou muita coisa, mas vou reforçar aqui dizendo que nós tivemos uma semana intensa lá de agendas com parlamentares, nos ministérios também, em algumas repartições públicas de interesse da nossa cidade. Acho também importante frisar que todos os encontros que nós tivemos por lá tinham um único interesse por trás, que era o interesse da nossa comunidade, o interesse da nossa cidade. Nós estivemos no FNDE, no Ministério da Educação, para ver a possibilidade de viabilizar alguns programas, de receber recursos de outros programas que estão com recurso atrasado e também de buscar melhorias para a estruturação, infraestrutura e equipamentos da educação. Vocês sabem o quanto eu não sou um defensor, eu sou um entusiasta da educação. A educação mudou a minha vida e eu acho que todo o esforço que a gente fizer para que haja investimento em educação pública vai transformar efetivamente a nossa cidade. Afinal, o mestre Paulo Freire dizia, né, educação não muda o mundo. Educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Também tivemos uma agenda em parceria, né, com o nobre companheiro Jefferson Gama no Ministério da Agricultura, fazendo uma ponte para o nosso município, para a Secretaria de Agricultura, para firmar convênio para adquirir equipamento, que nós sabemos que a nossa zona rural sempre precisa de incentivos, né? Tem um amigo que diz que quando o campo vai bem, a cidade cresce. Então, a gente esteve presente nessa agenda também para tentar ajudar a nossa Secretaria de Agricultura, aproveitar para mandar um grande abraço aí para o nosso companheiro Paulo Machado, para tentar ajudar lá na articulação junto ao Ministério da Agricultura para a celebração desse convênio para adquirirmos equipamentos. Também tivemos uma agenda com o senador Paulo Paim, que nos recebeu muito bem, estava de aniversário no dia e mandou de presente essa emenda que o vereador Jefferson Gama, o vereador Vaguinho, o vereador Hélio já mencionaram, de R$150 mil para a nossa cidade. Também tive agenda com muitos outros parlamentares, cada um deles tem um vínculo, tem uma pauta diferente, e aí a gente estava buscando recursos lá para o núcleo de relações raciais, para o núcleo de acessibilidade e para o núcleo de juventude, e tivemos da parte de todos sinalizações positivas. Ainda, como se está num processo de transição de governo, muitos parlamentares novos ainda não têm uma dimensão exata dos recursos que vão dispor para enviar de emenda parlamentar esse ano, mas sinalizaram que vão olhar com muito carinho, com muita seriedade aqui para a nossa querida Butiá, e eu saí bastante esperançoso com relação a isso. Também tive uma agenda com o deputado Bongás, que é o deputado federal que eu apoio. Ele garantiu uma emenda já de R$100 mil para o nosso hospital, porque com muita frequência a gente tem alguns apontamentos no hospital e quer ajudar. Algum vereador mencionou aqui que só
diagnosticar problemas é uma coisa muito fácil, né? Até uma veleidade. Eu acho que eu confio muito na sabedoria da nossa comunidade na hora de diagnosticar os problemas. A nossa comunidade sabe bem quais são os problemas da nossa cidade e a nossa comunidade confia que todos nós vamos conseguir resolver esses problemas. Então, conseguir reparar, estar atento, colocar uma lente de aumento sobre os problemas é um dos atos de um parlamentar. O segundo ato é fazer a ponte para que aquele problema deixe de existir. Nessa medida, nós vamos garantir, via emenda parlamentar do deputado Elvino Bongás, R$100 mil para o nosso hospital. E eu também acompanhando aqui todo o esforço e dedicação do nosso secretário de Saúde, Paulo Almeida, na composição do nosso laboratório municipal, também falei com o deputado pedindo para que ele destine recursos para o nosso laboratório municipal, que vai ajudar certamente a acabar com as filas para os exames laboratoriais. Então, estamos também aí encampando, né, para ajudar a Secretaria de Saúde a resolver o problema das filas, que já foi sanado, mas a gente sabe que assim como se tinha problema na fisioterapia, tinha fila de espera, e quando se teve o centro de fisioterapia isso acabou, quando nós tivermos um laboratório municipal, além da nossa comunidade ser bem cuidada e receber os exames, né, num tempo muito mais hábil e que vai ajudar nos seus processos de saúde, nós também provavelmente vamos acabar com as filas de espera. Então eu também pretendo colaborar com o trabalho lá do nobre secretário de Saúde, Paulo Almeida, a partir de recursos enviados pelo deputado Elvino Bongás. Com relação a Brasília, seria isso. Digo também, conforme foi colocado aqui pelo nobre colega Jefferson Gama, que realmente o clima lá é um clima democrático. Não é um clima petista, não é um clima progressista de esquerda somente. É um clima democrático, um clima em que todas as perspectivas de pensamento, todas as ideologias, todo mundo que de uma maneira ou de outra está se propondo a olhar para o desenvolvimento do nosso país, está sendo bem recebido, e nós ouvimos isso de um assessor, de um ministro que nos recebeu no Palácio do Planalto, que agora a responsabilidade do governo é ouvir as demandas do nosso povo, independente de quem seja o intermediário, e eu fiquei muito feliz por isso. Eu ainda tive a ousadia, né? Eu que nasci e cresci aqui no bairro São José e no bairro Charrua, tive a ousadia de dizer que ainda acho que nós precisamos trabalhar muito para que Brasília deixe de ser elite, deixe de ser elitizada, deixe de ser aquela coisa glamurosa, porque o nosso povo não vive de glamour. Se o povo não vive de glamour, os políticos também não podem viver. Então eu tenho essa crítica, mesmo nós estando lá no governo federal, faço esse apontamento, porque eu disse para todos com quem conversei lá que aquele espaço precisa se transformar num espaço democrático em que qualquer pessoa que tiver vontade de ocupar aquele espaço seja bem recebida, seja acolhida e não precise passar por todos aqueles trâmites institucionais que tem, inclusive usar traje completo. Qual é o brasileiro digno que usa traje completo no seu dia a dia? O meu pai nunca usou. A minha mãe nunca usou. A minha família de 26 tios, ninguém nunca usou. E todos sempre foram guerreiros e guerreiras, trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse tipo de privilégio político, eu não acho que deva ser bem visto por nenhuma categoria progressista e, ouso dizer, por nenhuma categoria política. Dando sequência aqui, então, para encerrar, vamos ter a votação do PL Selo Futuro, que é uma proposta minha para estimular as empresas a contratarem jovens sem experiência. Toda vez que nós perdemos um jovem na nossa cidade, a gente fica muito triste. E aí, mais uma vez, reconhecemos o problema, identificamos a demanda e precisamos propor tecnicamente uma solução. Esse PL vem com a intenção de servir como um motivador para os empresários contratarem jovens que não tenham experiências, e para isso vão receber reconhecimento e
quiçá alguns incentivos fiscais também, vamos trabalhar bastante nisso. Também, para encerrar aqui, o presidente já está me olhando ali, está acabando meu tempo, dizer que eu fiquei muito feliz hoje com a retomada do Mais Médicos, porque o Mais Médicos garante que a nossa população, principalmente mais vulnerável, vai ter médico para ser atendido, e o que a gente quer é saúde pública de qualidade, médico para atender o nosso povo. O resto é papo furado. Obrigado, boa semana vereador. para vocês, para todos vocês, boa semana para a nossa querida comunidade butiaense. Passamos então para a ordem do dia e solicitamos a leitura das indicações 015, 016, 017, 018 e 019 de 2023. Indicação número 015. Indica ao Poder Executivo Municipal, através do setor competente, de acordo com o projeto de lei em anexo criado por esse vereador, que dispõe sobre a criação do programa 50+ para a terceira idade. Indicação do gabinete do vereador Sérgio Sampaio. Indicação número 16. Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a troca de lâmpada queimada na rua Pedro Ferraz Lopes, em frente ao número 13.860. Deve ter algum equívoco aqui de grafia. 13.860. A próxima parada de ônibus, bairro Charrua. Indicação número 17. O gabinete do vereador Adão Cleiton indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a retirada de podas de galhos e troncos na rua Aramita de Souza, na altura da esquina com a rua Apolinário Francisco Dias, bairro Charrua. Indicação número 18, também do gabinete do vereador Adão Cleiton, indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a reposição de lâmpadas queimadas na rua Tiradentes, próximo ao número 151, bairro Poço 5. E a indicação número 19, também do gabinete do vereador Adão Cleiton, indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, o encaminhamento de exames dos pacientes do interior seja organizado para o mesmo dia, que seja disponibilizado o transporte para buscar esses pacientes no interior para realizar esses exames. Informamos que as indicações serão encaminhadas para as providências. Solicitamos a leitura dos atos da presidência do número 34 e número 35 de 2023. Ato da presidência número 34. Autoriza o deslocamento dos vereadores Jefferson Gama e Edson Leão no dia 14 de março à cidade de Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, para embarcar para Brasília. Ato da presidência número 35, autoriza o deslocamento da servidora Andréia Lopes no dia 15 de março para ir até a cidade de Porto Alegre na empresa Esponchiato Jardine Veículos para fazer serviço de testes na central multimídia e fazer revisão dos 30 mil, juntamente com a estagiária Miriam Nunes. Registramos a presença também do vereador Hélio Ferreira em plenário e o vereador Paulo Rogério. Registramos que fica baixado o projeto de resolução 573 de 2023 e o projeto de lei 4215 de 2023, os quais serão encaminhados às comissões para receber parecer. Temos para apreciar o projeto de resolução 574 de 2023. Solicitamos a leitura da justificativa do mesmo. Senhores vereadores, pelo presente estamos solicitando a apreciação e aprovação do projeto de resolução 574 para que os vereadores Hélio Ferreira, Wagner Fitz e Paulo Rogério se desloquem a Brasília de 21 a 24 de março para cumprimento de agenda junto aos gabinetes dos deputados federais, senadores e ministérios, a fim de buscar recursos para o nosso município. Tendo desta forma justificado o presente projeto, solicitamos a apreciação e votação do mesmo. Colocamos em discussão o referido projeto. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Temos para apreciar os projetos de lei 4211, 4213 e 4214 de 2023.
solicitamos leitura dos pareceres do projeto de lei 4211 de 2023. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle referente ao projeto de lei 4211 de autoria do vereador Edson Leal. Considerando o projeto 4211, que institui o título Selo Futuro às empresas que oportunizem profissionalização para a juventude no âmbito do município de Butiá e da outras providências. O projeto tem como finalidade incentivar as empresas locais a oportunizarem aos nossos jovens melhores oportunidades. Relativo ao projeto, o mesmo encontra-se previsto nas leis orçamentárias locais e atende às normas financeiras para esse tipo de proposição. É conveniente que o projeto exposto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. É o parecer, subscreve Paulo Rogério Lopes, presidente, Edson Leal e Eugênio Leite. E o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei 4211, diz: o projeto de lei em questão, que cria o Selo Futuro, tem como finalidade estimular as empresas sediadas ou que possuem filiais em Butiá a promoverem ações de inclusão e profissionalização de jovens e adolescentes no mercado de trabalho. Essa integração no mercado de trabalho tem o objetivo de promover o desenvolvimento das competências básicas e necessidades de trabalho, desenvolvendo os potenciais compatíveis com as exigências tecnológicas e organizacionais do trabalho, além de fornecer um comportamento solidário e exercício da cidadania. Referente ao texto do projeto, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente e, portanto, é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. É o parecer, subscreve Jefferson Gama, presidente, Edson Leal e Eugênio Leite, integrantes. Colocamos em discussão o referido projeto. Eu gostaria, então, de colaborar aqui. Primeiro, parabenizar o vereador pela iniciativa. Acho bem importante e espero que as secretarias já colocadas ali dentro do projeto façam um belo trabalho e que consigam conscientizar essas empresas e que possa ter bons resultados, porque é importante para o nosso município. Mais algum vereador para discussão? O vereador Edson Leal. Só para complementar aqui, acho que essa iniciativa, nós tivemos no início do mês uma reunião aqui para tratar do debate sobre o cumprimento da legislação do programa Jovem Aprendiz, e nisso ficou constatado pelo Ministério do Trabalho que só 47% das empresas daqui cumprem essa legislação. E aí, muito longe de ter uma perspectiva punitivista, nós estamos trabalhando com avatares de conscientização da importância de abrir as portas para os nossos jovens, para eles poderem ter uma perspectiva profissional e também terem perspectivas intelectuais. Essa é uma das nossas pautas e a gente precisa, sim, abrir espaço para a juventude, porque a juventude não é o futuro, a juventude é o presente. Colocamos em discussão o vereador Fernando Lopes. Eu acho, senhor presidente, importante como um primeiro passo, no sentido dessa conscientização de aproveitar a mão de obra infantil, a mão de obra juvenil, mas como um passo, porque, na verdade, vejo que o município tem que entrar nesse projeto, mandando alguma proposta sua, no sentido de incentivo fiscal. O que mais chama mesmo, aqui é uma vontade. O cara vai querer receber um diploma, não, né? Mas ele com incentivo fiscal, que seja lá determinado percentual, ajustado a esse projeto, recebendo inclusive um diploma pelo Selo Futuro, junto com o incentivo fiscal, me parece que aí nós complementamos sua ideia, caro colega Edson. Ela é boa, mas ela precisa desse complemento. Espero que o Executivo se conscientize, aí nós vamos ter realmente o resultado que se espera. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Pode falar. Só para... Perfeito, concordo absolutamente com a fala do colega, mas acho importante fazer a menção que esse projeto foi desenvolvido já em parceria com a Coordenadoria da Juventude e também com articulação já com a nossa Secretaria de Desenvolvimento, de modo que
deve se efetivar como uma política pública que vai ter 2 pilares. O primeiro pilar é reconhecer a empresa que recebe e acolhe jovens sem experiência, e o segundo é ter todo um aparato institucional para conceder subsídios para essas empresas a título de gratificação. Então, já tem essa predisposição no projeto e eu concordo absolutamente que elas são essenciais para que isso deixe de ser uma iniciativa teórica e passe a ser uma iniciativa do Executivo, ou seja, uma prática. Colocamos o projeto em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Solicitamos leitura dos pareceres do projeto de lei 4213 de 2023. Projeto de Lei 423/2023, autoria do Executivo Municipal. O projeto de lei em questão, 4213, tem como objetivo realizar uma alteração na legislação devido a um erro de digitação, incluindo a expressão e ou anos iniciais, sendo que o PSS disponível era somente para professor de educação infantil. Desta forma, é solicitada a aprovação do referido projeto. Referente ao texto do projeto, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente, portanto, é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. Ao parecer, subscreve Jefferson Gama, Edson Leal e Eugênio Leite. Esse foi o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. E nós temos o parecer também da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, que delibera, considerando o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores em caráter emergencial de excepcional interesse público, o projeto visa a contratação de professores para suprir a necessidade para a educação infantil. Relativo ao projeto, o mesmo encontra-se previsto nas leis orçamentárias locais e atende às normas financeiras para esse tipo de proposição. É conveniente que o projeto seja exposto, seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. O parecer subscreve Paulo Rogério Lopes, Edson Leal e Eugênio Leite. Gostaria... Pode falar, vereador. Quero só fazer uma questão de ordem para que Vossa Excelência atente o regimento interno. Eu não ouvi, sobre uma matéria ligada diretamente à educação, o parecer da Comissão de Educação dessa Casa, que já está formada. Se ler os artigos referentes às atribuições das comissões, elas têm que se manifestar sobre toda a matéria que tramitar nesta Casa pertinente à sua área. Então, colega, eu faço essa citação, que o senhor passe a exigir, quando a matéria se refere a uma área cuja comissão está instalada nessa Casa, que ela seja ouvida sobre a matéria. Isso nos dá luz aqui sobre o entendimento daquela comissão que é própria da educação nesta Casa, que, pelo que eu vejo e pelo que assisti na leitura, não teve parecer dessa vez. Certo, vamos verificar essa possibilidade, vereador. E também gostaria de dizer, como já foi colocado neste caso, o projeto já tinha sido aprovado pela Casa em outro momento, agora é só um ajuste no texto mesmo da matéria, né? Então, nesse caso, está bem tranquilo. Gostaria de saber se tem mais algum vereador para discussão. Vereador Adão Cleito. Acompanhando a ideia do vereador Fernando, nós somos integrantes da Comissão de Educação e gostaríamos que todos os projetos que envolvam a educação passassem por essa comissão. E, em segundo plano, é uma questão, é triste a gente dizer que nós temos que fazer um projeto de lei para corrigir outro que foi aprovado erradamente na Casa. Então, quer dizer, nós temos erro formal em quase todos, não vou dizer todos, mas quase todos os projetos, e muitos deles nós temos que, numa sessão posterior, ter que estar corrigindo o que foi aprovado erradamente. Então, muito cuidado, senhores parlamentares, porque isso demonta um certo descaso dessa Casa Legislativa, no sentido de observar os projetos que vêm mal elaborados para serem aprovados. Então, no momento que nós estamos retificando o projeto mal feito, é sinal que a gente não leu. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador. Como esse projeto já tinha sido aprovado pela Casa, todos os vereadores também já poderiam ter verificado e não foi feito no momento. Então, ele está
está voltando aqui para essa correção. Colocamos em discussão, mais algum vereador? Então, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Solicitamos leitura dos pareceres do projeto de lei 4214 de 2023. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle referente ao projeto de lei 4214. Considerando o projeto de lei 4214, que altera a Lei Municipal 1815 e 2260 e suas alterações posteriores e dá outras providências, o projeto visa enquadrar nossa legislação e nova Lei Geral de Licitações. Relativo ao projeto, encontra-se previsto nas leis orçamentárias locais e atende às normas financeiras para esse tipo de proposição. É conveniente que o projeto exposto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. O parecer subscreve Paulo Rogério Lopes, Edson Leal e Eugênio Leite. Esse foi o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. E o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final reza pelo seguinte: o projeto de lei em questão, 4214, trata da criação do agente de contratação em virtude da revogação de 31 de março de 2023 da Lei Federal 8666, substituída pela Lei Federal 14133 de 2021. O cargo de presidente da Comissão de Licitação na atual lei passa a ser o agente de contratação e os membros da comissão passam a ser equipe de apoio. As atribuições do agente de contratação e da equipe de apoio serão definidas através de regulamentação. Referente ao texto do projeto de lei, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente e, portanto, é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. Ao parecer, subscreve Jefferson Gama, Edson Leal e Eugênio Leite. Colocamos em discussão o referido projeto. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Solicitamos a leitura do requerimento 4 de 2023. Requerimento 4 de 2023 do Gabinete do Vereador Sérgio Sampaio. Requer a mesa diretora dessa Casa Legislativa votos de pesar pelo falecimento da senhora Michele Martins Cunda, 40 anos, ocorrido em 16 de março de 2023. Considerando que a senhora Michele cumpriu com excelência e dedicação sua função de agente penitenciária concursada desde 2010, tendo iniciado sua atuação profissional no Departamento de Segurança e Execução Penal, atuando em vários estabelecimentos prisionais com cargo de direção no Presídio Estadual de Arroio dos Ratos e culminando sua carreira como superintendente adjunta da SUSEP de abril de 2021 a janeiro desse ano. Considerando que a senhora Michele era muito querida pela família, pelos amigos, pela comunidade de Butiá e sua ausência deixa saudades a todos, requer ainda que seja encaminhado este requerimento de votos de pesar aos familiares da senhora Michele Martins Cunda. Sala de Sessões, 20 de março de 2023, Gabinete Vereador Sérgio Sampaio. Colocamos em discussão o referido requerimento. Colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como em discussão o vereador Sérgio Sampaio. Senhor presidente, eu queria aqui, eu já falei na tribuna, mas dizer aqui da grande tristeza dessa notícia que abalou, principalmente a todos aqueles que conheciam a Michele, diante do seu trabalho, com muita dedicação, junto à instituição SUSEP, e com certeza a sua trajetória vai deixar muita saudade a todos os colegas que assim o conheceram. E eu quero aqui, de forma muito especial, deixar o meus sentimentos a todos os familiares, aos amigos, e dizer que é uma grande perda para nós. Então, é isso, senhor presidente, por hoje. Mais algum vereador? Fernando Lopes. Eu pediria ao ilustre colega para se permitir, a bancada do Progressistas desejava assinar esse requerimento de pesares, porque lamentável é a perda desta jovem servidora pública
iniciando uma brilhante carreira, já com desempenho alto, inclusive galgando já posto considerável dentro do sistema penitenciário, e quis o destino que a sua carreira terminasse, né? Então, eu gostaria de subscrever esse requerimento também, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Adão Cleiton. Também, em nome do gabinete do PTB de Butiá, gostaríamos de solicitar ao proponente a possibilidade de subscrever junto e externar as nossas condolências aos familiares, porque realmente a Michele era uma pessoa fantástica e vai deixar muita saudade por tudo que ela contribuiu na nossa sociedade, também como educadora no início da sua carreira, no José Blá. Então, ela deixa um legado, tanto na parte da educação e agora, posteriormente, na parte da segurança. Vereador Edson Leal. Também gostaria de subscrever o requerimento e desejar que Deus conforte o coração da família da Michele, e nós temos certeza que ela deixou aqui o seu legado não só na educação, mas também na questão da segurança pública. É uma grande perda para a nossa comunidade. Mais algum vereador? Eu também gostaria de me solidarizar com a família. Foi uma grande perda, realmente. Já foi colocado aqui o seu trabalho quanto educadora. Também se envolveu com o Grupo Toque Rosa, também fez parte de várias campanhas de conscientização. E agora conseguiu um grande cargo aí na SUSEP também, com grande esforço, certamente. Vai fazer muita falta a nossa querida Michele. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Temos para apreciar a ata 4231 de 2023. Colocamos em discussão a referida ata. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Aprovada por unanimidade. Perguntamos ao secretário se tem inscritos para explicações pessoais. Nenhum vereador inscrito. Declaramos encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 27 de março, às 15 horas. Uma boa tarde a todas e todos.